Bom, estamos começando nosso primeiro Espia. Talks! Que é isso? Que orgulho! Cada uma, né? Jesus Cada Christ. uma. Cara, e quem que é o nosso convidado, Maurício? Ah, nosso convidado, o primeiro convidado. Olha, Não, o primeiro aí. Já convidado recebendo ganha. uma homenagem, um Convidado troféu. ganha prêmio nacional de supply chain. É o Felipe Faleiros, Palhaçada. multiuso. Valeu, galera. Valeu. Bela iniciativa aí dos senhores de começar esse canal de divulgação. E, cara, e a Espia tá só começando o início da atração dela, né? Então, fantástico aí a quantidade de resultados já atingidos, mas a gente vai conversar mais ao longo do tempo. Mas obrigado pelo convite. Acho que tinha que ser assim, tinha que ser com nós três na mesa para começar essa jornada. Com certeza. E antes de começar as apresentações, né, perguntar um pouco mais da sua carreira, eu queria começar uma polêmica, vamos dizer Vamos lá, assim. vamos lá. Vai, Bruno. vai. Então, Felipe, na sua visão, a inteligência artificial na logística, ela está realmente otimizando, né, os custos e processos ou está criando uma dependência tecnológica que pode comprometer a autonomia das empresas ao longo prazo? Só uma questão, né? A gente tem a pergunta polêmica, a gente antigamente falava que era um tweet, agora é um X. Um X, tá. A resposta mais fácil é nenhum, nem outro. Mas o grande ponto é, a decisão no final das contas vai ser sempre do dono da conta. Vai ser sempre do ser humano que está em cima do processo decisório. Então, a inteligência artificial, ela está capacitando os seres humanos para tomarem decisões melhores e mais rápido. Isso não vai substituir o processo decisório, na minha visão, né? Vai ter sempre algum humano ali, ou para dar uma decisão um pouco mais assertiva ou uma direção, ou no mínimo para assumir a responsabilidade quando dá problema. Porque na hora de culpar a máquina, não vai ter, né? Vai ser fácil. Então, acho que por muito tempo a gente ainda vai ver essa transição aí. Então, acho que não está otimizando, a gente não está transformando isso ainda de uma maneira, sei lá, substitutiva ou depreciativa. Acho que é um negócio ainda de bastante tempo de mudança. A gente vai conviver ainda para entender o que vai rolar mesmo ou não. Mas, no fim das contas, a atividade básica que vai ser substituída, ou, né, é a atividade de pensamento mais básico. A atividade de pensamento mais profundo, ela até pode coexistir com a ajuda da IA. Mas a decisão é de quem está na caneta. Não tem jeito. Muito bom, guarda aí que a gente vai entrar mais Bora. nessa polêmica. E outra pergunta aqui para o nosso Manda. amigão Maurício aqui, seguinte, qual que é o papel da inteligência artificial no processo de precificação de frete? Então, isso daí a gente teve que aprender com o Felipe, né? Primeiro porque a dor é de quem está precificando frete no dia a dia. A inteligência artificial nesse processo, ela foi um meio. Então, o que eu acho mais bonito no que foi desenvolvido, no que foi criado a partir da relação com a Aliança Agrícola, foi o seguinte: existia e existe um conhecimento humano, um conteúdo, uma visão do mercado de logística que já está estabelecida na experiência dele. O que a gente tinha do outro lado? A gente tinha uma experiência na contratação de frete, de cuidar dessa cadeia, que é o P da Espia, e de acompanhar o mercado de agronegócio, que é o S da Sapiens. Então, essa necessidade, como não existe tabela FIPE para frete, a gente teve que fazer o seguinte: entender a dor da tomada de decisão de quem está na ponta no dia a dia e que tem que precificar centenas de rotas para poder, primeiro, pagar justo para um produtor rural e depois para poder proteger a sua própria operação e casar isso dentro de um fluxo de contratação logística que a gente conhecia, de um fluxo de acompanhamento de oferta de commodity, da demanda, do preço de paridade de exportação, da tendência que a gente tem do preço dos contratos futuros em bolsa. Sim. Isso tudo é uma cesta de conhecimento que a gente até tinha ela já, quer dizer, a gente tem ela isoladamente. Quando nós colocamos isso tudo junto, o que precisava? De um elemento para nos dar repertório, velocidade. Foi aí que a gente trouxe à luz dos algoritmos de inteligência artificial. Então, eu vejo que a IA é uma ferramenta absurda para tudo aquilo que é conhecimento humano sistematizado. E que você precisa tomar decisão e enxergar o bom momento para você tomar decisão mais vezes do que você humanamente é capaz. Mas o que nasce dali de dentro da IA é a componente da inteligência humana. É isso. Fantástico. Então, esse é um pouco do nosso Espia Talks que nós vamos começar agora.
E antes da gente começar, primeiramente eu sou o Bruno Gregório, sou fundador, CEO da Polifrete.com e da Espia. E nós estamos aqui com o Maurício. Eu sou fundador da Sapiens Agro, administrador da Sapiens Agro e fundador da Espia aqui junto com o Brunão e os nossos sócios, que a gente já vai... Vou mandar um abraço para eles? Bora. Vou mandar um abraço para o Anderson Tossani, para o Gustavo Carvalho. Nosso doutor em Gustavo, ciências de dados. Não, vamos voltar de novo. Volta. Para o A Anderson apresentação tem que ser Tossani, diferente. para o doutor Gustavo Carvalho e para o Hermes Stable, que está viajando, está na Europa. Férias. Deve ter errado. Esse Tá é errado, né? posição. Não, tá errado. Pode. Tá errado. Ô, Hermes, volta. Bom, Felipe, então eu gostaria primeiramente, né, te agradecer e gostaria que você fizesse, né, uma explicação, como que a sua carreira surgiu, uma breve descrição aí da sua... Beleza. Bom, vamos lá. Eu sou natural de Londrina, no Paraná. Então, estou no agronegócio, tenho 10 anos, mas de carreira um pouquinho mais de 15. Me formei em engenharia elétrica na UEL. Eu sou egresso ali da Universidade Estadual de Londrina. Meus pais fizeram a carreira e vida deles basicamente ali nessa universidade também. Então, convivi esse ambiente acadêmico minha vida toda, né? Meu pai é físico, minha mãe é bióloga. Meu irmão é administrador, todos formados ali pela UEL. Quase todos os meus amigos de infância se formaram na UEL também. Então, enfim, ali é uma relação... Assim como a UFO tem aqui essa questão com Uberlândia, lá em Londrina é com a UEL, né? Que tem é uma estadual, mas com notas e níveis ali consideradas e medidas, né, dentro das federais também. Muito, muito bem reputados, reputação nacional. E a gente convive com o agronegócio há muito tempo, né? Só que a verdade é que eu não tinha a menor ideia que o agronegócio pagava a minha vida. E eu só fui descobrir isso depois que eu já estava no agro. Então, me formei em engenharia, eu achei que eu queria trabalhar com robótica, com programação, qualquer outra coisa, né? Assim como todo bom nerd ali, eu brincava de desmontar meus equipamentos e remontar, sempre sobrando uns 3 parafusos para fora, fazendo otimização do processo, né? Sempre. Funcionava depois? Claro que não, um pedaço. Mas, enfim, não acendi uma luz, ficava meio torto, mas está tudo bem. Mas acho que em algum momento achei que isso era o que eu queria. E lá pelo 2º ano de faculdade de engenharia, eu já tinha certeza absoluta que eu não queria ser engenheiro mais, mas eu já tinha alguns anos aí enfrentados, então eu comecei a passar um pouco mais para a área de gestão, peguei muita matéria eletiva de administração, economia e tal, enfim, fiz parte de centro acadêmico e acho que a coisa mais importante ali que teve na faculdade, que de fato concomite com a minha carreira, foi a empresa Júnior, né? A administração, a liderança da turma nos projetos, como é que é? Caramba, fugiu a palavra aqui agora. Meu Deus do céu. Tipo, vou ter que fazer corte disso. Esqueci o nome agora, caramba. Não, aqui não tem corte, não. Qual é que é o nome, Que gente? é ao vivo. Enfim, fugiu agora. Mas os projetos da empresa Júnior ali, que tinha sido fundado basicamente um ano antes de eu entrar. E aí eu saí já com muita vontade de seguir uma carreira executiva e tudo mais. Era isso que eu botei na minha cabeça. Comecei na LL, lá em Curitiba, na ferrovia. Não tinha a menor ideia do que era logística, muito menos do que era ferrovia. Ferrovia não é um negócio muito expandido no Brasil, né? Na época, então menos ainda. Mas isso, basicamente, deu para descobrir ali que uma pessoa que aguentava estresse, sabia se relacionar com outros seres humanos e talvez tinha alguma facilidade para fazer conta rápida ali, isso me deu uma certa... A vingança dos nerds, né? A vingança dos nerds, né? Aconteceu, então deu certo ali na carreira. Depois fui para Vale, fiquei 1 ano e pouco na LL, 5 anos na Vale, entre Vale, em Vitória e depois São Paulo, numa empresa chamada VLI, que era um spin-off da Vale para a parte de carga geral, ou seja, tudo que não era minério da Vale, eu fui fazer parte dessa empresa. E isso tem um pouco mais de 10 anos. E aí foi quando eu entrei no agro mesmo. Então, fiquei um tempo ali no álcool, siderúrgico, mineração e tal. Depois fui para o agro. Aí o agro, eu entrei para as tradings vindo aqui para Uberlândia, para assumir uma primeira posição de executivo, de gerência aqui na Algaragro. Fiquei lá por 4 anos, mais ou menos. E 6 anos atrás, a Sodru me convidou para fazer parte do time ali como head de logística. Sempre até esse período como logística, ou planejamento de logística, ou operação logística, ou comercial da logística, enfim. E tem mais ou menos 3 anos ainda já dentro da Sodru. Eu já tinha virado diretor de planejamento e logística. Tive uma breve aventura ali no marketing, e publicidade, inteligência de mercado, etc. E depois eu peguei a originação, né? Um pedaço relevante da originação, que é a compra de grãos, né? Para quem não conhece bem da atividade. Essa compra hoje é mais ou menos 1.800.000 toneladas ano, quase 2 milhões de toneladas, 65%, quase 70% do que a gente compra hoje na companhia
passa dentro dessa minha diretoria também, com a turma no campo, trazendo as ofertas aí. Então, estou hoje diretor de logística, originação e S&OP da Aliança Agrícola do Cerrado, que é o braço aí da Sodru, que é uma multinacional do leste europeu aqui no Brasil, que já está aqui no Brasil. Inclusive, hoje é o aniversário de 14 anos da Aliança Agrícola. Parabéns para a Aliança Agrícola. Fantástica. Acabamos de contar o parabéns, vim aqui limpando os dentes. Trouxe um bolinho ali com uma velinha também, a gente vai soprar. Mas é isso, acho que basicamente foi isso aí a carreira aí que me trouxe até aqui. Essa sua história, quando você entra na Aliança Agrícola, como é que você vê a evolução da gestão logística nesse período que você assumiu, enquanto que você tinha de conceito interno, de todas as experiências que você tinha, entrando nessa área de agronegócio, para o que você vê agora? Como é que você enxerga o que mudou nesses 6 anos e o que tem um pouco mais por vir? Como é que você avalia isso? A mudança foi meio absurda, assim. A Sodru, assim como quase todas as tradings ali na época, ou até agora, algumas ainda, a gente estava num processo de cotação ou de roteirização, etc., muito no planilhão, muito na ligação, no e-mail e etc. Ainda é bem relevante o número de traders que utiliza só esses modelos aí, que está tudo certo, funciona para uma certa escala, mas diminui bastante a governança, a maneira de você enxergar os dados, etc. Na verdade, nem trata dados, né? Nem traz dados com uma velocidade coerente ali para você tomar decisões. Então, o primeiro momento meu ali foi assim, foi a primeira vez que eu fui pegar a área do rodoviário, né? Tá. Então, criado ali dentro de ferrovia, porto, empresas com compliance muito elevado, etc., sem papinho torto, e o mercado rodoviário ele já é um mercado um pouco mais complicado, para não dizer muito mais complicado. E a única maneira que eu entendia que eu conseguiria governar aquilo de uma boa, né, com alguma inteligência e tal, era eu tendo visibilidade de todo o processo. Para eu ter visibilidade de todo o processo, ter certeza que a minha equipe estava fazendo tudo que é coerente, tudo que está sendo pedido ali também, eu precisava digitalizar. Então, foi a minha campanha já para entrar na empresa, e aí o CEO da época teve bastante coragem também, porque ele criou uma posição de head de logística que não existia. Entendi. De uma pessoa que era, em média, aí, 10 anos mais nova do que a maioria dos outros executivos do mesmo nível. E eu já falava muito de tecnologia, então eu cheguei em 20 dias, 30 dias, eu já tinha trazido várias plataformas para ser avaliado ali, até a gente começar com a primeira e provar os resultados e trazer a segunda, enfim. Então, acho que a gente saiu da era dos Flintstones ali. Eu não diria que a gente está nos Jetsons ainda, mas a gente tá bem mais perto dos Jetsons hoje do que dos Flintstones, graças a Deus. E, embora seja uma empresa dentro do agronegócio, dentro das trades, ela era uma empresa pequena, e hoje eu diria que ela está entre médio e grande. Se olhar faturamento, etc., ela é gigante, tá dentro dos maiores tamanhos aí, mas no agro ela é médio-grande, né? Então, eu acho que a gente já é exemplo para algumas outras aí, né? E a gente fez isso com muita compra do time o tempo todo também. Então, Perfeito. Eu não entrei mandando todo mundo embora, enfim, revendo toda a estrutura, trazendo os meus peixada para dentro, não. Eu precisava primeiro entender se o time iria comprar as ideias. Primeiro mostra por que você acredita naquilo, qual que é a ideia do digital ali, qual que é a ideia da governança, por que aquilo é importante mais até para quem opera do que para o gestor. Não é sobre governar o cara para saber se ele está fazendo coisa certa ou coisa errada. Para ele ter a certeza de que tudo que ele está fazendo, primeiro, é mais rápido, é melhor e mais rastreável. Porque o cara que é decente, quer trabalhar, honesto, etc., ele quer que as pessoas saibam disso, né? Porque Meritocracia vem daí também, não quer deixar o focinho de porco parecer tomada e tomar pregada, né? Então, no fim das contas, é isso. E aí, basicamente, o time... claro, eu criei algumas unidades novas, mas a espinha dorsal ali do time é a mesma. Meu gerente, meu coordenador, etc., os mesmos aí. Então, a gente vem melhorando isso, fazendo o time aprender. E hoje, é um orgulho danado, porque eu saio de, 15 dias fora de viagem, alguma coisa assim. Os projetos, eles são todos feitos em metodologia agile, eles são todos feitos ali... A turma não deixa a peteca cair só porque eu saí, etc. Então, de fato, passou para eles, sabe? Eles estão o tempo todo me demandando mais algumas questões tecnológicas e afins, que às vezes eu mesmo não consigo CAPEX, eu não consigo como aprovar para a gente acelerar. E, por muito tempo foi empurrado, né, o sistema. E hoje o sistema está me empurrando. Interessante. Então, isso para mim foi fantástico. Eu vou ter que perguntar. Não vou aguentar. Olha só, o que você está falando assim,
jornada para uma transformação digital e eu chegar num nível de automação e vir agora colocando IA no processo, que é o que a gente fez, não foi da noite para o dia. Como que você... Fora falar que quem ia fazer o projeto era espia, o que você usou para argumentar internamente que você ia começar a fazer uma automação de um processo dentro da empresa com o uso de inteligência artificial? Esse é um ponto sempre importante. Assim, a empresa, o agronegócio é um setor tradicional. Não é diferente nas tradings. Então, por mais que seja uma disrupção tecnológica, ou qualquer coisa que você acredite que ela vá se tornar, porque no fim das contas... Ninguém sabe. É uma componente de crença. É fé também. No processo, na inteligência, mas é fé. Você tem que trazer alguma coisa do mundo anterior. O que é o mundo anterior? É o cara que vai te pedir alguma contraprova, velho. Se você tentar passar só as ideias brilhantes sem nenhum lastro, simplesmente não vai acontecer. E isso não é erro de quem não aprova. É erro de quem está tentando aprovar. O gestor tem que ter a competência de fazer o case dele de alguma maneira ser aprovado. Então, lá na nossa, principalmente, eu faço anualmente ali, a gente revisa um pouco o diário de bordo da equipe. Então, quantas horas eles estão gastando com cada atividade, etc. E o que a gente viu em 2022, a gente tinha feito um arrendamento de uma fábrica em Bataguaçu, no Mato Grosso do Sul, que a gente acabou de exercer o direito de compra, inclusive, e fechamos aí a compra semana passada. Assinei lá e tal. O aniversário está sendo recheado. Assim, foi um ano difícil para o agronegócio, mas a gente inaugurou o silo novo em Porto dos Gaúchos, nosso primeiro greenfield no Brasil, e compramos a fábrica de Bataguaçu com uma expansão que vai dobrar ela em 18 meses. Então, e ainda temos umas brincadeiras aí para fazer. Então, tem sido um ano bom, apesar disso. Só que... Puta, que eu tava respondendo aqui agora, fugiu, velho. Eu também esqueci já o que eu ia te perguntar. Voltou? Como é que você vendeu isso dentro de casa? Não, então, aí a gente... Simples. O diário de bordo apontou o seguinte: quando eu entrei com o Bataguaçu, eu comecei a fazer muito mais rota no mercado interno. Quando eu comecei a fazer muito mais rota no mercado interno, a gente entendeu um efeito de iceberg que tinha ali das cotações. As cotações saíram de meia hora de tomada do diário de bordo do meu time para 3 horas e meia. Eu falei, o que está acontecendo, né? Quando você vai roteirizar no mercado interno, as rotas são muito mais pulverizadas. Na exportação, as cadeias são um corredorzão um pouco mais pré-definido. Então, você não tem tanta dificuldade assim de precificar. Você já tem ali um ponto nodal, sei lá, Sorriso para Santos. E aí, acima dali é R$10 a mais, R$15 a mais, R$20 a mais, enfim. Você tem uma facilidade um pouco de fazer essas precificações de maneira rápida. Já para o mercado interno, não. Perdendo muito tempo do meu time, qual que foi a prova? Se eu colocar um algoritmo que, em vez de demorar 30 minutos para cada cotação, eu devolvesse em 1 minuto, que era essa prova inicial... Sim. Quanto que isso me economiza, considerando todos os meus analistas hoje que fazem cotação, né? Que são 10, 12 no total, considerando a turma da transportadora e a turma da mesa. Então, nessa prova de conceito, foi assim que a gente tirou o payback. Perfeito. Vai conseguir mesmo? Consegue. Gente, é simples. Hoje eu faço tantas cotações, deixo de fazer um monte, a área comercial ainda tem um nível de serviço bem mais ou menos, porque demora para voltar as cotações. Perfeito. Eu passo a ter um atendimento muito melhor, mas isso eu não consigo aprovar com nenhum CFO, porque, vou melhorar meu SLA. Beleza. A não ser que seja uma empresa do varejo, Mercado Livre, etc., não vai. A gente foi nessa conta. Então, cada um tem que descobrir onde é que aperta os seus calos ali e lembrar que as disrupções tecnológicas, os grandes projetos, etc., eles também precisam de uma fagulha ali de quem está do outro lado da ponte também. Não entende exatamente o que vai acontecer, ou não tem a mesma fé que você. E aí você precisa, cara, tem isso. Vamos. Você se responsabiliza? Sim. E outra também, né? Accountability. Sim. Se eu estou me responsabilizando, estou botando minha carreira em jogo. Eu acredito a ponto de colocar minha carreira em jogo. Se eu não acredito, então não deveria nem estar tentando aprovar o projeto. Então, agora fazendo em 1 segundo tá melhor, né? Então, assim, no contexto, você tinha uma operação que gastava em média de 1h30 para algumas determinadas rotas. Hoje, a solução da Espia entrega isso em menos de 10 segundos. Maurício, me explica como que a Espia entrega esse resultado em menos de 10 segundos. Na verdade, com a última atualização lá Dr. Gustavo, ela está fazendo em 1 segundo. 1 segundo. O que a gente fez? Na verdade, existe um volume de informação muito grande e parte dele está estruturado, parte dele não está estruturado no tocante à cotação de fretes.
E existem cotações que você obtém ela no mercado, de uma série de formas que você pode obter essas cotações, como existe também aquele histórico da efetividade da minha operação, que é o que eu estou executando constantemente. Então, a SPIA, o que a gente trabalhou? Primeiro, é harmonizar esses dois mundos. O mundo da cotação de mercado, que é para onde eu tenho uma tendência de preço. Nós somos muito específicos, e isso acho que é um ponto legal até para a gente ressaltar aqui nesse primeiro bate-papo, que hoje a gente está muito preparado para fretes, lotação de agronegócio. Isso aí. Só que rodoviário. Frete, rodoviário, lotação em agronegócio. Mas o conceito do algoritmo que a gente usou, fretes, lotação, é muito tranquilo treiná-lo. Por quê? Porque ele harmoniza a tendência de mercado com a eficiência daquilo que eu, no dia a dia, estou operando. Então, a conta, instintivamente, a gente faz ela no dia a dia da operação, que é, poxa, eu tenho uma rota mãe, se eu vario, por exemplo, eu fixo a origem, como você falou dos nodes, né, de cotação. Eu fixo aquele nó ali, eu sei que eu saindo de Sorriso vou para Santos. Se eu sair, mantendo Sorriso, se eu sair 10 km para cima, 20, 30, chegando ao redor de Santos, como é que esse frete variaria? Tem variação representativa? E se eu começasse a fazer o contrário, começar a sair da origem que eu estou trabalhando, como que fica essa cotação? Então, o Machine Learning ele consegue aprender isso. O quanto eu vou variando de uma localidade, usando um parâmetro de mercado, até eu chegar num ponto onde eu não tenho a referência de mercado nem da cotação, nem da origem, nem do destino. Mas eu tenho ou alguém que está dando esse preço, ou uma empresa que está executando muito próximo daquela rota. Então, a assertividade ela tende a aumentar. E Felipe, como que você acredita numa solução que precifica 31 milhões de rotas em menos de um segundo, fazendo a predição de 90 dias? Cara, porque a gente testou, né? Porque a gente testou e manteve um período de hypercare, né? Aquele período que você... Para quem não conhece tanto o termo, eu aprendi até com esses jovens da startup aqui, o jovem Maurício. Mas, assim, é um período de incubadora ali, né? É quase que minha filha nasceu prematurinha, né? De UTI neonatal ali. Você fica na incubadora, literalmente, com super cuidado naquilo. Administrando todas as possíveis falhas ou acertos que talvez não estavam evidenciados que fosse acontecer, para você entender o que está acontecendo. E aí você vai mexendo na receita de bolo, que esse é o grande segredo aí do algoritmo em si, e vai acompanhando se a assertividade está aumentando, está baixando, o que está acontecendo. Então, a gente ficou aí pilotando esse período de 30, 60, 90 dias. Não é factível você expandir esse período de observação, mas é aquela questão de predição. Quanto mais distante, isso serve para qualquer tipo de predição, seja climática, de furacão, tudo que você quiser. Quanto mais distante do ponto observador que você está fazendo a análise, evidentemente você vai ter aumentar o erro. Embora tenha uma tendência de aumentar o acerto da tendência. Né? Você tem essa questão também, os vetores. Né? Mas, enfim, como a gente precisa acertar o preço, porque é uma cotação, não é só uma tendência, eu precisava que fosse curto prazo, e aí quando a gente começou a 5%, 6%, 7% lá atrás, isso já ficou evidente que ia funcionar, porque eu tenho o erro do meu time, eu sei qual que é o erro do ser humano. E a gente começa a medir, e aí esse período de hypercare foi legal, porque a gente começou a medir os contrapontos, né? Quanto que o robô faz, quanto que o meu time faz. E aí, quando executava o frete, que eu cotei 30, 60, 90 dias lá atrás, a gente podia dizer quem que acertou mais, quem que acertou menos. E já tem o dado ali mostrando que não é tão diferente, mas o robô já cota melhor do que o meu time, ou erra menos. Agora, visto que ele está igual, a minha equipe... a velocidade que ele faz a diferença. A velocidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Fantástico. Ponto. E, Felipe, já trouxe o retorno sobre esse investimento que você já fez? A solução da SPIA já teve um payback? Ainda não, mas eu diria que vai dar... A gente está no 9º mês, 8º mês de operação, acho que o ritmo já estava quase em 50%. Então, e lembrando, eu não estou utilizando aqui, porque tem várias contas para você utilizar. A mais fácil delas é você pegar essa assertividade do teu robô e medir o PNL que ele está fazendo. Como você pode fazer isso? Você pode pegar a SPIA ali, a gente tem várias coisas que a gente colocou no back da brincadeira que você pode
ajustar na mão, Sim. fazer um fine tuning ali. E nessa brincadeira você precifica um pouquinho a mais, por exemplo. Se você faz isso, vai começar a dar resultado positivo bastante no PNL da execução. Aí você pega isso e fala, tá, eu ganhei R$1 milhão. Paguei em um mês. Beleza, mas você tá roubando. Né? Isso é fraude, Entendi. na minha visão. Então, como é que eu aprovei o projeto? Não foi em hora homem trabalhado? Então, eu tô olhando só em hora homem trabalhado. Perfeito. E aí, eu tô olhando isso aí. Se eu fiz... a gente grava lá todas as cotações que são feitas, multiplica isso por horas economizadas, será em média 30 minutos por cotação e agora é 7 segundos. Quanto que isso está economizando, quanto que é o custo de homem-hora mais ou menos na Sodru, faz essa conta e só isso, em 8 meses, para quase 9, já está batendo 50% do investimento. Então, e lembrando que a gente começou a cotar depois do período mais quente de safra. Então, na prática, eu entendo que fevereiro já vai ter batido essa conta. E isso é interessante, porque na característica do seu projeto especificamente, a gente também trouxe para dentro áreas que são satélites da logística. Não só dentro da própria logística, quanto a área comercial. Porque, de certa maneira, você está dando uma autonomia para a área comercial definir um preço que ela sai para o mercado indo contratar, falando assim, olha, eu sei que está esse o frete, com esse frete eu sei qual é o meu preço justo para eu pôr na ponta, e isso tem o ok da logística. Isso tudo dentro da ferramenta de tá uma cotação. parte bem legal, porque a própria área comercial foi quem pegou esse benefício para eles, né? Falou, não, peraí, então você está me falando, primeiro, que eu não peço mais para logística, eu não tenho que ligar lá mais pro cara, não tenho que abrir um formulário, sei lá. Cada empresa tem seu processo. Não tem. Tem suas tabelas travadas, cada uma tem o seu processo. No curto prazo, o nosso tem as tabelas, mas tem o complemento da necessidade da confirmação. Porque o erro é muito sensível. Então, a galera tinha que confirmar de qualquer maneira com a logística e levava esse tempo todo. Agora, ele cota direto com o algoritmo, que ali, pelo menos internamente, a SPIA é o nome da empresa, mas a gente vai chamar sempre de Zé Maria, que é o Zé. O próprio comercial pede para o Zé o frete, que devolve. A gente pode colocar para ser automático, mas enquanto a gente ainda está no período de hypercare, a logística só dá um aval final. Esse aval final é assim, 99% dos fretes cotados tem tido o aval final. Deixa rolar. Então, basicamente, a área comercial vai e volta automaticamente, já cota. E ele tem a curva dos próximos 30, 60, 90 dias. Então, ele sabe, às vezes, se é melhor ele vender agora ou se é melhor ele forçar o cliente a... Cara, então faz o seguinte, vamos fechar para daqui 30 dias, mas com o frete de agora. Enfim, ele vai... trazendo isso para ele ter mais uma curva de resultado, né? A área tem comercial armazenagem também, fazer. Né? Se eu armazeno mais tempo, porque eu tenho um frete exatamente. futuro. Então, a área comercial começou a fazer essas jogadinhas com base no Zé Maria, que era um ganho não capturado pela própria logística, porque a logística, no final das contas, ela tende a se proteger um pouco mais. Então, o cara vai, se o frete vai cair, a logística, primeiro que ela não tem certeza absoluta se vai cair. Mas vamos falar que ela não, vai cair. Ela não passa isso para a área comercial. Raramente ela vai passar isso para a comercial. Ela fala, não, o frete é 100. Pô, não consegue fazer 95. Aí o cara olha, vai cair para 80. Não, 95 dá. Pode ir. É assim, no final das contas. E fica 15, que às vezes vai ficar de margem para a logística, às vezes não vai fechar negócio. Exato. Estatisticamente, que isso foi parte do Zé também, que é importante comentar, 92% das cotações que eram feitas, gastava o tempo do meu time, etc., não virava negócio. Só 8% virava negócio. E aí a área comercial, quando a gente começou o processo e trouxe eles para dentro, falou, não, é que você tá olhando só um pedaço ainda do iceberg. Tem um outro pedaço que vocês não estão vendo. Que são as cotações que eu nem levo para você, porque eu acho que é muito, muito distante. Eu faço aqui e tal, não, essa rota não vai dar. Essa aqui eu acho que dá. Logística, quanto que é? Dessas, 92% é jogada fora. Ou seja, ainda tinha uma ponta ainda maior que a gente não estava vendo. E agora a área comercial cota tudo, recebe o cardápio de indicadores ali diariamente, enfim, tem uma série de ferramentas, né? Fantástico. Maurício, então, assim, está comprovado que a SPIA gera economia. Sim. Né? E a gente está muito focado entregando uma solução, porque hoje nós temos várias soluções no mercado multi-execução. Sim. Né? E a SPIA ela entrou para uma visão, né, de análise preditiva, onde que nós trabalhamos muito nessa parte do planejamento estratégico para as empresas. Qual que é o impacto que você enxerga na logística, oferecendo a solução como a SPIA? Olha, eu consigo fazer uma leitura do ponto de vista gestor, da operação logística em si, essa experiência que o Felipe tem e trouxe aqui para nós. Eu não tenho essa experiência de lidar com a logística, contratação logística, mas o que eu gosto do modelo que a gente conseguiu implantar em conjunto é o fato de poder orçamentar
olhando para frente de maneira contínua. Todos os dias eu posso vir, reprojetar aonde o meu PNL está efetivamente comprometido, né? Porque eu estou executando, ou eu tenho compromisso para executar aquele determinado volume de rotas, e eu olhasse para frente, essa previsão que eu fiz agora, ela tende a desgarrar, olhando 90 dias para frente, que hoje é o que a gente solta na versão padrão da solução, e tomar ação com tempo. Eu acho que esse é um benefício que ele traz um pouco da área de planejamento para junto desse tipo de solução, que ele pode trazer também uma área contábil que fica ali marcando as informações de uma maneira prática, que eu posso, do ponto de vista até comercial, na contratação de frete, ou trabalhar no meu frete interno, na minha eficiência interna, ou no meu contrato que eu já tenho estabelecido com alguma transportadora de maneira proativa. Né? Que é o que você fala muito, né, Bruno? Dos 3 P's do uso da IA, os 3 P's da IA dentro da logística. Né? Depois você pode até comentar, acho que é um conceito muito legal esse, dos 3 P's. Então, essa visão para dar um call to action, né? Eu acho que ela é muito importante. Então, eu vejo como uma ferramenta que auxilia a operação, no aspecto que o Felipe trouxe, mas auxilia a gestão também, justamente, a movimentar a companhia. Isso é um ponto importante, eu vou falar até para o público aqui. Para o gestor logístico, a ferramenta é braba, funciona pra caramba. A gente fez com muito carinho e ela é aberta ao público para ser contratada por esses caras aqui. E ela melhora com o tempo, porque tem machine learning pesado. Mas, se o cara da logística às vezes não tem tanto interesse, você que é o cara do compliance, ou você que é o cara do contábil, do risco, o controller, o risco, fique atento, porque é mais importante ainda para você, para ver o que está dentro da caixa preta da logística ali, que muitas vezes ninguém sabe. Então, esse recado que é importante. E eu acho que tem um contexto que a gente é disruptivo dentro da solução da Espia, que é justamente essa questão de compartilhamento de base. A gente quebrou uma barreira entre as empresas. E eu ouvi uma frase uma vez no evento que eu achei fantástica, a logística não precisa se competir. Ela tem que se ajudar. Né? Quem deixa o comercial brigar com concorrência e tudo, né? E mais, a logística tem que ser de usar isso a seu favor. Então, essa visão de data collaboration, que é a plataforma da Espia, que é gerar compartilhamento de dados e criar uma comunidade, todo mundo se enxergar, democratizar o frete ali, né? A visibilidade do custo do frete, né? Me fala um pouco disso, como que é esse o cenário, né, do agronegócio, o cenário dentro das isso é um negócio assim, desde o começo das nossas conversas, por exemplo, isso foi um ponto bem discutido, né? Assim, então a gente vai aqui, vamos fazer esse algoritmo, vai funcionar, etc. E pela exclusividade aqui, eu queria isso, né? Na nossa conversa, eu falei, cara, mas eu não quero exclusividade. Não faz sentido eu ter exclusividade. A minha base ela é míope em relação à quantidade de fretes que é executado no Brasil. Por mais que a gente compre outras bases, etc., ela nunca vai ser suficiente. O ideal é que você coloque vários players. E aí é uma questão que eu acredito há muitos anos e, graças a Deus, nunca funcionou errado. Quem ferra o mercado, e no agronegócio, um mau operador contamina toda a região ali que está operando, é o mau operador. Seja por ser burro, seja por ser safado. Direto. Ponto. O bom operador, ou o que está mais preparado, esse cara não ferra o mercado. Sim. Então, eu prefiro compartilhar seus eu prefiro que meus concorrentes também compartilhem, pelo menos nesse pool onde não há grande diferenciação, a gente compartilhe para ter uma visão melhor do que está acontecendo, para que ninguém pare de fazer confusão. Porque se você está operando um frete na região X a 100 e alguém lá vai pagar uma demurge em Santos e por isso ele resolveu pagar 150 de hoje para amanhã, aquele mercado por uma semana é 150. Se você tentar tirar lá, você não consegue tirar. O cara é um movimento irracional do mercado. O cara carrega 20 caminhões dia, no dia seguinte vai ter 150 caminhões. Tem caminhão em cima da árvore lá. Mas ele ferrou o mercado inteiro. Tirou todos os ativos daquela região. E, infelizmente, no agro isso acontece. É muito raro, mas acontece exatamente todos os dias. Então, assim, quanto mais gente estiver operando sobre as mesmas bases, mais a turma para de fazer cagadinha, entendeu? E quando isso realmente estiver disseminado, eu acho que a gente tem um ambiente mais equilibrado, menos custo de frete, o que não quer dizer, por exemplo, menos custo de frete é ruim para o transportador? Depende.
ele vai botar o caminhão dele ficar numa fila 5 dias, porque o frete estourou? Exatamente. Agora, se o frete tivesse um pouquinho menor, ele carregasse em 2 horas, não era melhor? Provavelmente é melhor, vai dar mais rentabilidade no ativo, vai rodar mais. Então, é melhor para o transportador. Frete mais baixo é melhor para trading que tem menos exposição. Perfeito. Frete mais baixa é melhor para o produtor que fica com uma saca maior, o preço na saca maior. Então, é melhor para todo mundo. Só que, infelizmente, o mercado se autodestrói. Então, a minha premissa vai ser sempre data collaboration. Yeah. Uma das perguntas que eu recebo muito, né, nas apresentações comerciais da Espia é: e as variáveis? Isso é bom O que é demais. variável? O que é agressor? Como que define isso? Nossa. Então tem muita confusão sobre isso ainda. Fala um pouco para nós sobre essas variáveis e agressores. Às vezes, né? Porque nós temos um viés técnico, né? Às vezes a gente pensa que quanto mais variável eu colocar no meu modelo matemático e no meu algoritmo, eu vou ser mais preciso, porque eu estou cobrindo o mercado inteiro, eu vou conseguir resolver o problema de todo mundo. E, às vezes, a gente fica tão obcecado na nossa solução que a gente deixa de pensar numa outra perspectiva, que é: eu preciso trazer para esses modelos as variáveis que têm maior explicabilidade com o fenômeno que eu quero acompanhar. E esse foi uma questão que, desde o início, a gente bateu muito nessa tecla, né? De não ficar tentando trazer de um tudo, que colocar isso numa cesta, porque a gente nunca ia entregar resultado na outra ponta. Eu ia ficar testando um conjunto de variáveis eternamente. Então, o que nós fizemos? A gente está falando, primeiro, de frete de agronegócio. Nós estamos falando de frete de grãos. Hoje, na plataforma padrão, de maneira padrão, tem soja, milho, trigo, óleo, farelo. A gente já está testado o café também, já dá para soltar a parte de café, já está validado. Estamos validando a parte de cana também. E estamos validando a parte de fertilizantes. Isso tudo vai compor como um pacote padrão dentro do ambiente Espia. Se eu estou falando desse tipo de produto, o que eu vou olhar? Eu tenho que olhar o preço desse produto em si. Mas eu vou olhar o preço desse produto aonde? Não é só na bolsa de referência, eu tenho que olhar nas cidades que ele está acontecendo. E vim buscando correlações desse preço com o histórico de fretes que eu tinha. O que mais que pode alterar? Vamos trazer o que parece ter uma relação muito forte. Vamos trazer um pouquinho da cotação do petróleo. Vamos trazer o heating oil também. Vamos pegar isso e ver em que proporção essas variações explicaram no passado uma curva do preço do frete. Então, é um conjunto de variáveis que ele é robusto, ele tem muito volume, ele tem muita variação diária, mas ele não é infinito. A gente não pega 150 variáveis para fazer o Zé Maria ou o Espia funcionar. A gente pega aquilo que está doendo na sua operação e muitas delas você pode conferir até para poder ajudar o modelo. Porque a gente está falando de inteligência artificial. E o componente inteligência, no termo inteligência artificial, vem do ser humano. Eu tenho que trazer da nossa experiência. Exato. Então, a gente validou um conjunto de variáveis que são robustas e jogamos para frente. E aí existe o que, para mim, é mais charmoso nesse processo, que é o conhecimento do gestor. E o conhecimento do gestor é que a gente transformou nos ofensores, nos agressores, né? A gente chama de agressores. Então, o que é um agressor dentro do nosso modelo? É aquilo que a gestão tem na mão dela para controlar o seu próprio risco da operação. Então, hoje, no processo do Espia, a gente tem agressores que acompanham desde se eu tenho uma rota que é totalmente desconhecida na minha operação, até se eu estou colocando um despacho imediato do caminhão, naquele momento daquela cotação. Ou botando caminhão demais no mesmo Ou dia. colocando uma cadência elevada. Isso não foram os cientistas de dados que trouxeram, foi o operador. Foi o operador, exatamente. Ele sabe. Então, agora, o que a gente trouxe? Qual é a proporção que isso afeta? Né? Existiam premissas que nós tínhamos de agressores. Isso daqui veio por hipótese, vou dar um exemplo totalmente hipotético. O despacho imediato, ele onera muito o meu frete. Então, vamos pôr aqui uma segurança nele. Mas passado 2 meses, 3 meses com dados, eu falei, não, peraí, eu não preciso ter tanto medo desse ofensor em si, mas eu preciso pôr mais peso numa rota desconhecida, eventualmente. Então, isso vai de cada operação. Muito bom. Filipão,
E menos aí de 8 meses já foi reconhecido nacionalmente com um prêmio. Então. Fala um pouco para nós sobre essa premiação, como que foi a seleção, Isso aqui votação. foi um prêmio interessante de ganhar. Na verdade, a Live University, que é uma iniciativa do Embrasc, né, com o Instituto Brasileiro de Supply Chain, eles convidaram a gente para fazer uma apresentação do modelo. Na verdade, tinham algumas palestras ali que eles estavam querendo. Essa questão de IA tá, né, mais na moda do que deveria, tô brincando, mas assim, tá na moda, deveria estar na moda. O problema é que tem muita gente falando que está fazendo IA e, na verdade, é só um Excelzão em cima de uma carroça ali. Mas, enfim, aquele negócio que você falou, a jornada para chegar na IA, ela começou 6 anos atrás. E a gente está longe ainda de poder falar que a Sodrü, Aliança, consegue colocar a IA em todos os seus locais. De jeito nenhum. Nossos dados não estão 100% seguros em vários aspectos. A gente está trabalhando nisso agora, vai demorar mais 1 ano ou 2 ali para a gente começar a brincar de IA, por exemplo, lá na originação, em outros setores, troca nota, enfim, ali já vai ser um pouquinho mais rápido, que está melhor, mas enfim. Isso aqui tinha que ser um case de IA, a gente colocou ali, a gente tinha ali já 4 meses provado, já foi o suficiente para ser aprovado no banco, apresentei, o pessoal gostou, convidaram para fazer um podcast também, para falar um pouco sobre isso, que eu participei lá com o Alex Leite. E a graça desse prêmio é que no final do ano a gente inscreveu ali meio despretensiosamente o case como um dos cases que poderiam ganhar, e são vários premiados, mas a maior parte ali acaba tendo algum tipo de sociedade direta ali naquela premiação e tal. Eles têm os 10 prêmios principais ali que são de fato avaliados por uma banca avaliadora e tal, e a nossa foi, pelo que me disseram lá, foi o case unânime ali como o melhor case de Supply Chain 4.0 do Brasil nesse ano. O que, para mim, fechou um ciclo interessante, porque quando eu cheguei na Sodrü, aquele papo todo ali na Aliança, o que você fez, como é que foi isso e tal, teve uma fé ali, né, do Louquinho ali, né? Então, o Louquinho chegou na semana do primeiro planejamento estratégico participativo, ou seja, que participa os gerentes também, não só a diretoria, né, a alta diretoria, da empresa, que foi feito. Então, eu dei essa sorte. Foi nos primeiros 10 dias que eu tinha chego. E aí, entre os projetos core ali da empresa, cada um defende o seu ali e aí elege quais vão ser realmente os projetos core da empresa. E eu coloquei lá Logística 4.0. Sem menor dúvida, né? Até escrevi sobre esses dias no LinkedIn. E aí, qual que foi a graça disso? Quando foi a hora de eu defender o Logística 4.0... a pessoa não foi na maldade nem nada, mas foi muito assim, jovenzinho, calma aí. Segura, né? Porque, veja bem, você ainda não conhece bem a sua logística ali. Mas a sua logística ali, ela tá em 0.5, talvez 0.8. Então, de repente, logística 2.0 seria um nome mais interessante, né? Bom, esse era um projeto de 5 anos. Aí, fast forward, 5 anos depois, a gente é reconhecido nacionalmente aí no Supply Chain 4.0. Então, para mim, isso foi um fechamento de ciclo bem relevante, assim. O efeito borboleta que começou lá atrás. E aí fomos até agraciados aí pela presença do prefeito Odelmo recentemente, né, para homenagear aí, porque foi a junção de 3 empresas de Uberlândia para a construção de um modelo que foi premiado nacionalmente. Aí foi, acho que, a única premiação de alguém fora do eixo São Paulo. Acho que Rio foi mesmo, algumas também, mas definitivamente do interior foi a única. Cara, estamos chegando no nosso final. Então, deixa eu te fazer uma pergunta, Brunão. Senão eu vou esquecer. Fala dos 3 P's da inteligência artificial na logística. Eu acho esse conceito super legal que você praticamente criou ele no dia a dia, na hora que a gente vai apresentando. Eu acho que... Fala aí como é que funciona. Acho que o grande desafio, né, das plataformas é que a gente passa de ser apenas uma plataforma ali, né, que se imputa dados e te entrega informações, né? Então, o conceito dos 3 P's, ele está muito ligado a ser, primeiramente, né, as plataformas futuras têm que ter os 3 P's aplicados em alguma solução. E aí, a SPI, a gente conseguiu aplicar esses 3 P's, né, que é a predição, né, ser preciso e proativo. Então, a plataforma hoje da SPI, aí tem um contexto também que nós, na apresentação comercial que a gente leva para as indústrias, qual que é a metodologia, o conceito da SPI por trás, né? E eu trago muito o conceito do Uber, né, de precificação dinâmica, as pessoas entenderem de forma mais simples, né?
Na época eu lembro, em 2008, quando o Google chegou no Brasil, a gente foi representante do Google. E o Google não tinha link patrocinados ainda, e nem todo mundo entendia o que era aquilo. Então a gente tinha que fazer uma forma muito mais simples para as pessoas entenderem e comprar aquela tecnologia. E olha que ninguém queria comprar link patrocinado. E hoje já virou isso. Então nós estamos no começo desse processo. E a explicação do Uber é muito simples, né? Quando você pede uma solicitação de corrida, se tiver um ambiente ali com chuva, o preço vai aumentar. Bateria estiver acabando, muitos não sabem, mas vai aumentar o preço. É a bateria do celular. Caramba. Se a bateria tá... Porque a sua urgência é outra. A corrida outra. tá sempre cara. Eu preciso trocar celular. Sensacional, né? Então, esses conceitos faz com que as pessoas se aproximem da tecnologia. E a IA é o meio, né? Que a gente está utilizando para poder conseguir entregar soluções como essa. Enfim, nosso tempo acabou, mas eu queria deixar aqui as últimas considerações, Maurício, Felipe, para a gente poder fechar esse bate-papo que foi muito rico, né? Com certeza trouxe mais informações para o nosso público. E aí depois a gente vai dar um fechamento aqui também, falando um pouco mais da Espia, como que vocês conseguem ter acesso à plataforma. Para mim, para deixar um recado final, não tenham medo do uso da inteligência artificial. Ela é ferramenta, ela é repertório. Tenha medo, sim, de você não adotar e o outro adotar. Porque o que ele vai conseguir fazer, com certeza, vai ser superior. Seja em volume, seja em quantidade, seja em tomadas de decisão que ele vai ter e que você não vai estar exposto. Então, pense nisso. Pensa na IA como um repertório, não como algo que vai te substituir, porque ela só vai fazer aquilo que você já fez bilhões de vezes. Você e todo o conhecimento pelo qual ela foi treinada, né? Sim. Então, essa que é a vantagem da brincadeira. Ela é a soma dos conhecimentos humanos aí. Tecnologia é a sistematização do conhecimento humano. É isso. Cara, assim, eu não vou falar tanto de IA, embora eu seja um entusiasta aí, acho que é o que eu mais falo hoje em dia, mas eu vou falar para os gestores aí, né? E para quem pode contratar essa ferramenta ou pode ver algum sentido. Mas às vezes tem dificuldade da aprovação inicial e tal, assim, para fazer o mesmo ali que a gente está fazendo, cara, todo mundo faz. Vai ter sempre alguém para te substituir nesse aspecto. Para fazer algumas mudanças, precisa um pouquinho de coragem. Para ter coragem é literalmente o que eu falei aqui. Às vezes vai colocar teu emprego em risco. Agora, se você tem fé mesmo que o negócio pode funcionar, se você estudou a fundo para falar, cara, não tem como ser pior do que o que eu faço hoje. Vai lá e briga por isso. E briga com o CEO, e briga com o CFO, e briga com o CTO, com quem precisar brigar. Aprova o projeto, faz a prova de conceito, mediu, tá bonitinho, corrigiu a rota, aí você aprova um projeto maior e vai para frente. Mas eu acho que esse que é a dificuldade hoje dos gestores ali, tendem a acabar fazendo um pouquinho mais do mesmo, pequenas melhorias orgânicas, e a gente não está num momento do mundo que permite melhorias apenas orgânicas. Então, muito bom. Enfim, fiquem atentos. Felipe, primeiro, quero te agradecer pela confiança, né, que nos deu a fazer esse projeto em conjuntos, pelo prêmio, né, que em pouco, acho que é só o primeiro, vamos ter muitos lá, vai faltar assim prateleira para poder caber com esses prêmios. Amém. E para vocês que estão nos assistindo, obrigado pela audiência e acesse espia.log.br, tem mais informações lá, preencha o formulário que nós vamos ter total condições de atender você e explicar um pouco mais da nossa plataforma. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Pronto, ó.